Olá, gente. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus, pela qual fomos alcançados por essa graça através de Cristo. Jesus é a graça de Deus, o favor imerecido que nós, seres humanos, não merecemos. Esse favor que é um dom gratuito, que nos concede a salvação. Essa salvação que é o livramento do homem, para que o homem não parta para uma eternidade sem Deus, ao sair desta vida, com a consequência do pecado que leva o homem à morte eterna. Fala da separação. Bem, meus amados irmãos em Cristo Jesus e amigos que assistem sempre meus vídeos de instruções da Palavra de Deus, estou sempre levando instruções, orientando, informando, fazendo defesa da fé em relação à verdade do Evangelho, que é deturpada, que muitos manipulam, que muitos falsificam aquilo que o Evangelho de Cristo nos mostra. E eu sou um pregador do Evangelho e faço bom combate da fé em defesa da verdade do Evangelho, para que aqueles que conheçam essa verdade sejam libertos. E o trabalho do diabo é privar o povo dessa verdade, para que não conheçam e não sejam libertos, para que não recebam e não alcancem o dom gratuito de Deus, que é a salvação, que é mediante a fé, e essa fé é em Cristo. E essa fé é gerada em nós quando ouvimos dele, pela palavra dele, o Evangelho pregado, o qual ele disse que fosse pregado a todos. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Esse Evangelho é uma informação que nos dá o conhecimento, como alcançar de Deus o perdão e como chegar a Ele reconciliado para obter a salvação, ser livre da condenação. O Evangelho informa isso. É uma informação. Só que, infelizmente, o diabo, que trabalha para cegar o entendimento das pessoas, para impedir as pessoas de serem esclarecidas com a verdade, para que as pessoas não creiam na verdade para se salvarem. O próprio Jesus disse isso em Lucas 8:12. Essa verdade é o Evangelho que mostra Jesus, o que o homem precisa conhecer para alcançar a salvação. O homem só pode ter esse conhecimento através da mensagem do Evangelho, para que depois de ouvir ele tem que crer e seguir, para que seja salvo. E o diabo trabalha impedindo que essa informação chegue a você verdadeiramente. E com isso ele age de várias formas para tentar impedir você de conhecer a verdade. Como ele faz isso? Ele manipula a verdade, ele deturpa a verdade, falsifica a verdade, tira a verdade e coloca a mentira para o povo acreditar que é a verdade, porque esse é o trabalho do diabo. Todo o processo do diabo para impedir o homem de chegar a Deus é tirar o homem do conhecimento e do entendimento da verdade do Evangelho. Porque salvação, ela vem por meio do crer. E o crer naquilo que o Evangelho fala, mostra e ensina. Não é crer em qualquer coisa. Salvação não vem por meio de uma vida religiosa. Salvação não vem por meio de uma filiação a uma igreja, a uma religião. Salvação não é por meio de uma guarda de usos e costumes, de cumprir rituais cerimoniais e guardar devoções ou obrigações de nenhuma instituição religiosa. Salvação é por meio do crer, e crer no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Romanos 1,16. Então veja onde está a investida do diabo, dentro de muitos caminhos
que tem se levantado por homens, que tem criado meios, criado doutrinas, criado conceitos, criado forma do homem ser salvo, chegar a Deus. E uma das maiores investidas do diabo é a religião. Sabia disso? A religião é uma ferramenta que Satanás usa para desviar e impedir o homem de chegar a Deus. Porque a religião, ela cria o método, os métodos estabelecidos pelos preceitos dos homens, onde leva o povo a buscar a Deus por meio de sacrifício, ritual, devoção, obrigação, por meio de submissão, onde o homem tem que guardar os usos e costumes, as ordenanças. Um minutinho aí. Portaria. Pois não, Danó? Vive, já peguei, Danó. Nada. Ah. Tudo bem, tá certo. Tá. Nada. Vou lá agora. Então, gente, eu estou aqui no trabalho, mas sempre a minha mente tem estado ocupada com a palavra de Deus, trabalhando na minha mente, no meu entendimento, para eu analisar tudo que ouço, vejo e que acontece. Analisar pela palavra. E é sobre isso que eu trouxe esse vídeo agora, explicando isso, diante do que eu vejo as pessoas pregando e determinando como se fosse de Deus, estabelecendo como verdade, como caminho para Deus, para a salvação. E a religião, como eu estava dizendo, é um instrumento, é uma ferramenta que o diabo usa. Para quê? Para impedir as pessoas de chegarem a Deus, de conhecer a verdade, de serem libertos. E a religião, ela cria um caminho como se fosse a verdade, só que é mentira. Que a verdade é Jesus, o caminho é Jesus. O meio do homem viver com Deus e chegar a Deus é por Jesus. Não é por religião, nem igreja, nem coisa alguma assim. Então, você vê que a religião, ela é contrária ao Evangelho. O Evangelho mostra que o homem é salvo por meio da fé. Pela graça, mediante a fé. Dentro das religiões, seja ela qual for, evangélica, católica, espírita, budista, seja qual for, testemunho de Jeová, mormon, dentro das religiões, as pessoas são ensinadas a cumprir regras, guardar obrigações dentro do sistema da religião, seja qual for. Aonde eles têm um dever a cumprir, têm metas a cumprir, têm obrigações e devoções a cumprir para que sejam salvos. Aonde dentro das religiões estabelecem outros meios como causa de salvação. E se você observar, seja qual for a religião que você estiver, você pode estar dentro de igreja evangélica, católica, espírita, budista, xiita, testemunho de Jeová, mormon, você vai ser colocado sobre sua responsabilidade, vai ser colocado um peso sobre você, vai ser colocado uma responsabilidade sobre você dentro daquela instituição. Você vai ter que estar ali, cumprir ali, sacrificar ali, adorar ali, viver para Deus ali, servir ali, guardar e obedecer, submeter-se às obrigações dali, porque ali é o local exclusivo, centralizado, para você viver a vida com Deus, onde você tem que ser devoto, praticante, se dedicar, cumprir as obrigações, as tarefas, os trabalhos, os mandos, dentro daquela instituição. Ela não é assim, seja qual for ela. Como se fosse mérito para você estar vivendo com Deus. Toda religião ensina isso. O Evangelho não ensina isso. Primeiro, o Evangelho não ensina ninguém a estar dentro de nenhuma instituição, cumprindo nenhuma regra particular, guardando nenhuma obrigação como mérito para a salvação, vida com Deus, bênção de Deus, ser cheio de Deus, servir a Deus, fazer a obra de Deus. O Evangelho não ensina isso. Quem ensina isso são as igrejas, as religiões. O Evangelho ensina o homem a crer. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma informação que nos leva não para nenhum local, nenhuma instituição, a viver usos e costumes, obrigações, sacrifício, devoções e cumprir normas e regras. O Evangelho de Cristo Jesus
é uma informação que nos mostra por onde alcançar o perdão de Deus, o caminho, a porta e o meio para chegar a Deus, alcançando tudo aquilo que a humanidade precisa, que é por meio de Cristo. Porque o Evangelho não mostra a ninguém e não orienta ninguém a fazer nenhum sacrifício como mérito de graça de Deus. O Evangelho não ensina ninguém a estar servindo a Deus em nenhum local, como centro, como local exclusivo para a vida com Deus. O Evangelho não ensina ninguém a ser cumpridor de devoções e obrigações estabelecidas em nenhum sistema. O Evangelho nos ensina que a obra pela qual somos salvos não é a nossa, é a obra que Deus operou a partir de Cristo. E Cristo executou essa obra. O Evangelho nos ensina isso. O Evangelho nos ensina que salvação não é por guardar sábado, não é por viver obra de igreja, nem ser batizado dentro de igreja, e nem estar dentro de igreja alguma. O Evangelho nos ensina, pela graça somos salvos mediante a fé. E essa fé é em Jesus. Não é uma fé de práticas e devoções religiosas. É uma fé de convenção a Cristo, naquilo que Ele nos ensina. O Evangelho nos ensina isso. O Evangelho não nos ensina a estar dentro de nenhum local sacrificando. O Evangelho não nos ensina a estar dentro de nenhum local para adorar a Deus. O Evangelho não nos ensina a buscar a Deus em nenhum lugar. O Evangelho de Cristo Jesus não nos ensina a encontrar a presença de Deus em nenhum lugar como casa de Deus. O Evangelho não nos ensina a cumprir e guardar obrigações estabelecidas por nenhum sistema religioso como mérito para a salvação. O Evangelho nos ensina que nós somos adoradores onde Deus ele quer ser adorado, nos verdadeiros adoradores, que somos nós que estamos em Cristo. O Evangelho nos ensina que casa e templo, morada de Deus, somos nós, quando nos convertemos a Cristo. O Evangelho nos ensina que em Cristo já somos mais que vencedores, não precisamos buscar bênção. Que em Cristo todas as bênçãos de Deus já tomamos posse dela. Em Cristo, não dentro de ritual, de campanha, de pacto, de voto, de promessa, de flagelo, de sacrifícios, de penitências, de obrigações religiosas. Alcançamos a bênção de Deus em Cristo. Já estamos na bênção. Já estamos na comunhão. Já estamos santificados, porque quem nos santifica é Cristo. Eu não preciso ir para culto de santificação. Eu não preciso ir para culto de consagração. A minha vida, ela está santificada, purificada e reconciliada com Deus através de Cristo. O que eu preciso é andar em santidade. E o Evangelho me ensina que andar em santidade é andar guardando e praticando a palavra de Cristo, e não obras e nem formalidade religiosa, de culto, de cerimônia, de movimento de igreja. O Evangelho nos ensina isso. O Evangelho é a mensagem que dá ao homem entendimento. O Evangelho trabalha o nosso interior. A religião trabalha o exterior. O Evangelho transforma o nosso entendimento. A religião transforma a vida secular da pessoa, onde ela deixa de ser uma pessoa que vive dentro de umas práticas, profana, e vai agora viver dentro de uma vida religiosa. Isso não leva ninguém a Deus. O que leva o homem a Deus é a transformação do entendimento. Está entendendo? Então, o Evangelho, ele é uma informação que todos precisam ouvir para que sejam salvos, depois de ouvir, crendo e seguindo essa informação. E o que é que as religiões fazem? Suprime o Evangelho, manipula o Evangelho, exclui o Evangelho, e agora leva o povo a viver dentro de uma formação totalmente fora daquilo que o Evangelho nos ensina. Por onde nós vamos alcançar o conhecimento para ser salvo
por meio da fé em Cristo Jesus. A religião, as igrejas, as religiões ensina, bom, você tem que crer em Jesus, mas tem que vir para ser de Jesus para a igreja, para a religião, participar e cumprir toda a devoção e viver sua vida de devoção e de consagração dentro da religião, para você ser merecedor. O Evangelho não ensina isso. Então, esse é um trabalho que o diabo tem executado para desviar e destruir a comunhão de muita gente para com Deus e levar muitos a apostatar da fé e privar muitos da verdade para que não sejam libertos. O diabo levantou esse conceito, essa mentira como verdade de Deus, aonde o diabo criou esse sistema igreja evangélica, que não tem nada do evangelho de Cristo. Tem o nome igreja evangélica, mas não tem o evangelho de Cristo sendo levado para o povo ali conhecer e ter a informação do que o evangelho ensina. Essas igrejas evangélicas, o que elas têm é muita prática e fardo que leva as pessoas a viver na formalidade, na obrigação, dentro daquela vida religiosa. Você está entendendo isso? Então, meus amados irmãos, é preciso você, primeiro, buscar entender o que é o Evangelho. É preciso você conhecer o que o Evangelho nos informa. Porque você só pode ser salvo se você tiver o conhecimento do Evangelho e crer, não no que ensina as igrejas, mas no que ensina o Evangelho de Cristo, que nós, como igreja, temos que pregar. Não é pregar vida religiosa, não é pregar usos e costumes para o homem viver uma vida aparentemente de santo, de bondade, de obra boa, de caridade dentro da igreja. É pregar o que o Evangelho nos ensina, para o homem seguir na direção do Evangelho para encontrar Cristo, que é o alvo da fé, para que ele, crendo em Cristo, no que Cristo fez, no que nós alcançamos por Cristo, não por meio de obra de igreja, nem por meio de devoção. Tudo que alcançamos de Deus, toda a bênção de Deus para a nossa vida, é pela obra que Cristo executou na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. O único meio de ser livre da maldição. O único meio de ser livre da condenação. O único meio de ser livre das correntes do inferno, das investidas do diabo, é crendo em Jesus e seguindo na direção dele, no que ele nos ensina pelo Evangelho. Não tem outro meio de libertação, só Jesus Cristo. O Evangelho nos ensina isso. As religiões criam cultos de libertação, as religiões, as igrejas, criam cultos de poder, criam cultos de vitória, as religiões criam cultos de bênção, de comunhão, de prosperidade, disso e daquilo outro. Tudo isso só encontramos em Jesus. Não é em culto de igreja, não é em cerimônia religiosa, não é em sacrifício, nem em penitência, nem em devoção religiosa. É em Cristo, pela fé, nós encontramos a graça de Deus, por onde somos salvos e abençoados. Amém? Que o Senhor esteja iluminando a sua mente com essa instrução, com essa explicação, que você entenda, compreenda, creia na verdade, que o Evangelho é a luz de Deus para iluminar o entendimento do homem que Satanás cegou, impedindo o homem de chegar a Cristo. Mas, irmão Wellington, eu estou numa igreja que a gente louva a Jesus. Falar que Jesus é grande e dizer que crê nele, dizer que ele é o Senhor, isso não leva você a estar nele. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que guarda a minha palavra, aquele que está em Cristo, a palavra de Cristo tem que estar nele. Não adianta você dizer que é de Cristo, que crê em Jesus, que ele é grande e está seguindo numa direção contrária ao que ele ensinou, à doutrina dele, ao evangelho dele. Pense nisso, reflita nisso e corra o mais rápido que você puder. Enquanto você pode, saia do meio deles, saia do meio do sistema religioso, seja ele evangélico, católico, espírita. Você precisa encontrar salvação em Cristo. O Evangelho nos ensina o caminho, nos ensina o meio por onde alcançamos a graça de Deus. E esse meio não é nenhuma igreja, não é nenhum sistema religioso. É Jesus crendo e se convertendo a Ele e passando a viver uma vida devota,
praticando e consagrando a nossa vida a Cristo, não dentro de uma igreja, mas dentro da palavra dele. Tem muita gente que acha que sua vida com Deus está bem porque estão vivendo regra de fé e prática, estão sendo devoto e praticante às igrejas como se fosse para Deus, aos trabalhos religiosos como se fosse para Deus. Você só pode estar em Deus, viver para Deus, estar na obra de Deus, servindo a Deus, na promessa de Deus, se você estiver em Cristo e se a palavra de Cristo estiver em você. Senão, você está perdido, pensando que foi achado. Você está morto, pensando que está vivo. Você está caminhando na maldição, pensando que está na bênção. Você está perdido de Deus, pensando que Deus está nesses grupos, nessas reuniões, no meio de vocês. Deus habita naquele que creu em Jesus e que guarda a palavra dele. Esse é o local de habitação de Deus. Não é dentro de nenhum local exclusivo que os homens dizem que é casa de Deus. O lugar de habitação de Deus é naquele que ouve e pratica a sua palavra. Jesus vai dizer que aquele que me ama guarda a minha palavra. E ele e o Pai fará em nós habitação. João 14, 23. É o lugar que Deus quer habitar. É o altar que Deus quer ser adorado. Não é altar de igreja física, instituição. O altar que Deus quer ser adorado é na sua vida, pelo seu viver. O templo que Deus quer habitar, a casa de Deus que Ele quer fazer moradia, é no seu viver, na sua vida. Não é em instituição, igreja de alvenaria, como ensina os homens. Aprenda isso e conheça o que o Evangelho nos ensina. E para encerrar, todo aquele que está te ensinando alguma coisa, se não condiz com a verdade do Evangelho, saia, aparte-se desse homem. Ele não está sendo conduzido por Deus. Ele não tem a Deus. Não o ouça. Não siga a instrução que ele está lhe levando. Não receba o ensinamento que ele está lhe dando. Porque ele não está guiado por Deus. Ele está influenciado com esse conceito, com essa doutrina, com esse ensino, por demônios. Aonde vai levar você a apostatar da fé. Se você persistir, continuar nessa direção. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E se alguém vem até você ensinando algo que não é o Evangelho de Cristo, não receba, é anátema. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui você é instruído, orientado, corrigido, repreendido e ensinado com a verdade que liberta, que é o poder de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?